Voltamos com a nossa conversa com a escritora Bruna Bicudo aqui na TV Câmara de Jacareí. Bom, Bruna, agora falando sobre essa coleção de livros, você falou rapidinho no primeiro bloco que começou na pandemia. Como é que a ideia surgiu? Porque você morava sozinha com seu filho, e aí como é que funcionou isso? Então, eu acho que a criança tem uma imaginação totalmente, né, absurda, e começa a falar coisas que você acha, e você acha fundamento, né? Você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né? E um dia a gente estava deitado, acho que no colchão, assim, na sala, e eu morava num apartamento que tinha um pôr do sol maravilhoso. E a gente estava olhando o pôr do sol, eu e o Lorenzo, e aí ele falou, nossa, mamãe, o sol nunca pode conversar com a lua, né? Então, por quê? Porque quando o sol se põe, né? Quando o sol vai dormir, é que a lua acorda. Daí eu, é verdade, Lorenzo, muito perspicaz da sua parte. E escrevi o primeiro livro baseado nisso, que foi o Sol, a Lua e o Mar. É o único que não tem poema, né? É o único sem poema. Aí, passou um tempinho, a gente estava fazendo tarefa e tinha alguma coisa sobre plantação na tarefa, assim, sabe? E ele fez mais algum comentário, né? Quem que ganhava no... Nossa, mamãe, qual dos animais que ajuda mais, né, na plantação fazendeiro? Alguma coisa da tarefa. Daí eu falei, nossa, Lorena, não sei. Boa pergunta. E assim foi indo. Aí teve um dia que meu sobrinho foi lá em casa, a pandemia já estava um pouco mais flexibilizada, meu sobrinho foi em casa e ele começou a fazer muita bagunça, assim. E aí eu falei, Pedro do céu, como é que você faz tanta bagunça? De onde sai tanta bagunça? Ele, não sei, tem um bichinho aqui dentro que manda eu fazer, que é o bichinho interno. Aí um dia eu fui na casa da minha irmã, eu estava sentada na frente da casa dela, assim, com as gêmeas. Aqui, as minhas duas irmãs têm gêmeas, então é difícil falar com as gêmeas. A minha irmã mais velha estava com as gêmeas da minha irmã mais velha. E aí eu estava sentada lá, a porta bateu, daí elas... O que foi isso? Eu falei, calma, Eva, calma, Laís, foi só o vento. Aí elas, onde ele tá? Onde ele se escondeu? Tipo, achando que o vento era uma pessoa que tinha batido a porta. Só tava nós em casa. Então elas ficaram assustadas. Eu falei, não, o vento é uma massa de ar. Ele empurrou a porta, não é uma pessoa. Aí eu criei o vento. Aí teve, deixa eu ver, o mergulho do sol foi a irmã dessas gêmeas que falaram para mim assim, falou para mim assim na praia, escuta. Alguém deve ter falado para ela, ou ela imaginou do mar, do sol encostando na água. Então, assim, são coisas que a criança foi falando, eu fui pegando e fui escrevendo. E o tesouro foi uma coisa que aconteceu em casa mesmo, que eu falei, nossa, Lorenzo, sabia que a mamãe tem um tesouro? Aí ele, aonde? Eu vou procurar. Não sei o que. E começou a procurar em casa. Ele, tô cansado de procurar, onde está seu tesouro? Daí eu peguei ele, levei ele pro espelho, tá aqui, ó. Mamãe, ele ficou bravo. Tá louco, eu não queria esse tesouro. E é o seu livro preferido esse, o Tesouro, né? O Tesouro porque eu acho que tem essa coisa de mãe e filho, né? Então o Tesouro é o meu livro preferido, é o que, assim... E foi o primeiro, assim, que eu queria que ilustrasse e, enfim... Era o que eu mais gostava. Acho que, na verdade, eu amei a ilustração da Tícia, assim, eu achei que ficou maravilhoso. É uma ilustração com movimento, não sei se você chegou a ver a ilustração, parece que o menininho está se mexendo, assim, sabe? É uma ilustração maravilhosa, eu achei que ficou encantadora. Eu amei todas as ilustrações dos livros, eu achei que os ilustradores foram maravilhosos, desde a Fernanda Landim, que ilustrou à mão, até o Bruno, nossa, o cara é fera. Nossa, fera. Eu estudei com ele no Colégio da Embraer, quando a gente tinha, 13, 14 anos. E é engraçado que ele já era bom naquela época, que ele fez a camiseta de formatura da gente, assim, o desenho da cara dos professores. E aí ele seguiu a carreira nessa área, né, de ilustrador, de fazer desenhos, assim, desenhos animados e tal. Ganhou vários prêmios. E eu pedi para eles, na verdade, porque assim, eu tinha os livros e saía atrás de ilustrador. Falei, Bruno, ilustra meus livros? Ai, Bruno, eu tô muito ocupado, não dá para ilustrar agora, eu vou te passar um contato de uma menina que ela é boa nisso também. Daí era a Tícia. Tícia, ilustra meus livros? Não dá, eu tô muito ocupado, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu. Daí o editor indicou a Fernanda, que ilustrou a mão, só que ela ilustrava a mão, então demorou muito tempo. Daí eu falei, bom, vou voltar no Bruno. Bruno, por favor, ilustra meus livros. Aí ele, tá bom, vou ilustrar 6 dos seus livros. Eu, beleza. Aí eu disse, ilustra meus livros? Ela, tudo bem, quantos? Vai, para de me encher o saco. Eu ilustro, mas não me enche mais. Aí ela ilustrou 2, aí sobrou 1. E aí uma amiga minha mandou um post
para mim, assim, de uma moça que falava meta de 2021. Acho que foi 2021? Não, meta de 2022, que foi o ano que eu publiquei. Meta de 2022, ilustrar um livro infantil. Eu falei, vem aqui, mocinha, que é a Karime. E aí, que foi inclusive o último livro que eu escrevi, que foi o Gotinhas, que foi meio que assim, correndo, sabe? Peraí, tenho que completar essa coleção, vou escrever. E aí ela pegou o livro, ilustrou e eu achei que ficou maravilhoso. E cada um tem, assim, a sua assinatura, a sua personalidade, sabe? Ficou... Você não deu palpite nenhum da ilustração, você deixou eles livres. Eu falei do jeito que eu queria. Assim, eu falei assim, olha, tá vendo essa parte? Eu imaginei assim, assim. Por exemplo, que nem sei lá, no Troféu da Plantação. Como é que é? Como é que eu começo? Certo dia na fazenda, alguém levantou a questão. Qual dos animais mais ajuda o fazendeiro na plantação? Aí fala assim, falei, olha, eu imagino uma fazenda e tipo o sol levantando um ponto de interrogação. Daí o galo todo exibido falou que ele ganhava. Depois ele toda manhã o fazendeiro acordava. Eu imagino o galo tipo apontando para ele, tipo todo se achando, imaginando ele cantando pro fazendeiro e ele acordando assim meio assustado. Então eu fui falando o que eu imaginava e falei para eles, mas faz do jeito que vocês acharem que tem que fazer. Mas então, ouçam minhas dicas. Não, mas eu não falei para eles, não. Você não sugeriu? Não, eu sugeri desse jeito, sugeri, mas falei para eles, fazem o que vocês quiserem, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mesmo porque a nossa parceria não foi, eu não paguei para eles fazerem. Tá. A parceria é assim, ó. Vocês ganham a porcentagem de vendas e eu ganho a porcentagem de vendas. A gente divide o lucro. Então, assim, eles fizeram o que eles quiseram fazer, assim, tipo, o que eles queriam. E eu não falei para eles, é obrigatório fazer isso. Eles fizeram o que eles acharam. Tanto que o Bichinhos Internos, o Bruno fez, se você ver, ele fez uma outra história dentro da história. Eu não dei a ideia para ele do futebol. Foi ele que fez sozinho. Então, eu achei uma outra... Ele usou a criatividade dele na minha história. Então, assim, a maioria foi, sim, o que eu fui falando para fazer. Mas não foram todos. E cada um tem o seu jeito, o seu traçado. Mas deve ser ruim também, né? Você pensa, você ser ilustrador, pegar uma história, assim, um poema, do nada, e pedir para a pessoa ilustrar. Tipo, imagina, vamos supor, mergulho do sol. Fica imaginando o sol, fica imaginando o sol debaixo d'água, se ele consegue respirar ou segura a respiração dentro da madrugada. O ilustrador vai falar, meu Deus, como é que eu vou ilustrar isso? Tem que ter alguma referência, né? Exatamente. O que eu vou fazer o sol, com esse sol? Então eu fui falando para ele, olha, eu imagino isso, imagino aquilo. Você acha que dá para desenhar? Mas aí eles foram fazendo e eu achei que ficou muito legal. E também é verdade que tem um dos seus livros que é o Pipa, que seu filho chorou demais quando leu a história? Não foi meu filho que chorou. Quem foi que chorou? Foi meu chefe. Seu chefe? Seu chefe que tinha lido o e-mail lá? Oi? Do e-mail não? É o outro chefe? Não, o outro. O chefe do e-mail foi no meu primeiro emprego. Ai, tadinho, Deus o tenha, ele já faleceu. Nossa, eu gostava tanto dele. Foi o meu chefe que leu. Acho que ele estava numa fase emotiva da vida dele, sabe? E aí ele leu e chorou. Eu falei, nossa, gente, peraí, você é adulto, não? Mas sabe que não é o primeiro adulto que chora lendo o livro? Ele chorou lendo esse livro. 3 adultos já choraram, 2 mães e um homem lendo o Tesouro. Acho que, assim, às vezes a pessoa está sensibilizada com alguma coisa e lê, assim, falando de amor, de liberdade ou de o que realmente importa na vida e acaba chorando. Acabou chorando. Não sei. Mas, gente, o livro não é para chorar, tá? É para as crianças. É porque tem aqui o tema do filho, né? E daí envolve várias coisas, né? Filho envolve muita coisa. Filho mexe no âmago da gente, né? Mexe bem profundo. É uma coisa... E essa coleção, como é que ela foi preparada para uma editora? Como é que você conseguiu a editora? Então, a gente manda, né, para as editoras. Aí eu mandei para uma editora os textos, ele falou, não, a gente publica seus textos em e-book. Falei, legal, vamos publicar em e-book. Nossa, já estava lá, toda empolgada. Aí, o meu psicólogo que mandou eu começar a escrever, lembra? Ele tem uma editora em São José chamada Busca Sentido, só que só publica livros psicológicos, livros de psicologia, voltado para logoterapia. Ele falou, bom, se vai publicar em e-book, a gente publica aqui também. Falei, então tá bom, melhor publicar com conhecido do que com desconhecido, né? Vai saber o que o desconhecido tem pra gente. Aí eu falei, então tá bom. Só que chegou no meio do caminho, ele falou, Bruna, livro infantil não dá para publicar, né, em e-book. Acho melhor a gente publicar físico. E assim foi. E aí foi desenrolando, a gente foi fazendo, foi ficando
sabe, grande projeto, e aí acabou que ele armou um lançamento muito legal lá no Meso, que é um bar que tem lá no prédio da editora, e foi isso, eu fiz com a editora deles ali. Daí, como é que é o nome? O Que Está Cultivando, que foi numa editora do Rio, que aí, como eles publicaram essa coleção, e está no processo ainda de vendas e tal, eu comecei a buscar outras editoras para ter outras opções. E aí o Que Está Cultivando foi uma editora do Rio, que chama Hanoi, que gostou do texto, de outros textos, falou, bom, vamos fazer um projeto aí para a gente poder, né, tá inserindo seus textos aqui na nossa editora, seus livros nessa editora. Então eles publicaram O Que Está Cultivando e agora em setembro vai sair um outro sobre o amor, que vai ser lançado, eu não sei a data ainda, mas vai ser lançado sobre o amor. Eu queria que falasse dos tipos de gente, porque tem outro texto também que eu queria lançar logo, que chama Tipos de Gente, mas ele falou que para seguir a linha do Que Está Cultivando, o amor é a melhor opção, que eles acham que está mais adequado. Mas é isso. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.